Olá, estudantes do programa Mais Aprendizagem. Sejam muito bem-vindos a mais uma aula. E hoje vamos falar sobre um tema muito importante relacionado ao meio ambiente. Vamos falar sobre como as mudanças climáticas estão alterando o eixo de rotação da Terra. Difícil, né? Não. Você vai ver que é muito simples e tem muito a ver com as nossas ações. Vamos lá? Movimento das águas do planeta é chave para entender esse fenômeno. Exatamente, nós temos o planeta Terra lindo e maravilhoso e cheio de água, ok? E se essas massas de água se movimentam, mexe com tudo, ok? Inclusive com o eixo de rotação da Terra, que pode causar muitas coisas. Mas vamos devagar. Olha lá, o eixo de rotação da Terra, ele é levemente inclinado, ok? Gira em torno dele mesmo e daí a Terra gira em torno do Sol, ok? Então nós temos esse eixo aqui de rotação da Terra e é esse eixo que pode se alterar com essas mudanças das massas de água do planeta. Então olha lá, enchentes e secas, repare como tem a ver com água, né? Chuvas torrenciais, incêndios infernais, onde a água evapora, temperaturas extremas, extinção de espécies. Boa parte dos efeitos das mudanças climáticas provocadas pela ação do homem são visíveis nos 4 cantos da Terra. Alguns, contudo, não são tão óbvios assim, como é o caso da mudança do eixo de rotação da Terra. Uma pesquisa publicada em março no periódico científico da American Geophysical Union, a AGU, na sigla em inglês, né, mostrou que a mudança climática estaria por trás de uma série de deslocamentos do eixo da Terra. Olha lá, ó, desde 1990. Então, todas essas mudanças climáticas estariam por trás desta alteração, desse deslocamento no eixo de rotação da Terra. A avaliação da chamada deriva polar, olha o nome, deriva polar, o termo que denomina esse movimento dos polos, indica que o fluxo mudou completamente de direção em 1995 e entre aquele ano e 2020. A velocidade do movimento dos polos aumentou cerca de 17 vezes em comparação com o observado entre 81 e 95. Então, você sabe que nos polos tem muita água congelada, né? E essa água naturalmente congela e descongela de acordo com o clima. Mas se está extremamente quente, vai descongelar mais do que deveria, deslocando essas massas polares, ok? Essa água que congela e a hora que descongela vai para o oceano, ela acaba mudando de lugar, alterando então essas massas de água em torno do planeta Terra, ok? Na crosta terrestre. Então vamos lá para a atividade 1. Diz assim: o termo que denomina esse movimento dos polos se chama, é um termo bem diferente, ele se chama rotação, translação, deriva polar ou deslocamento. Pensa aí, eu acabei de falar sobre ele, hein? Eu já volto.
Eu acho que essa ficou fácil, né? Como a gente acabou de conversar sobre isso, eu acho que você sabe que a resposta certa é letra C, deriva polar. É o nome desse movimento, dessas massas de água que estão nos polos congeladas, descongelam e acabam não voltando, não congelam mais. Então acaba diminuindo essa quantidade de gelo nos polos, tanto o Polo Sul quanto o Polo Norte, ok? As causas, então está começando a chegar na gente, presta atenção. O deslocamento do eixo da Terra, segundo especialistas, é normal. Então beleza, essa mudança é normal. Mudanças na distribuição da massa do planeta fazem com que o eixo se mova e, por consequência, com que os polos se movam. Então, beleza, estamos dentro da normalidade, os eixos estão se movendo e era para se moverem. Esse movimento geralmente ocorre de forma natural, seja por mudanças na atmosfera, nos oceanos ou na parte sólida da Terra. Ok, entendemos que é natural então. O que a pesquisa indica, contudo, entretanto, porém, olha aqui, é que a ação humana é um dos motores da aceleração observada desde 1990. Pois é, ação humana, ou seja, ação minha, ação sua, ações nossa, tem sido como motor. O que o motor faz, gente? O motor, ele acelera as coisas, né? Então, a nossa ação tem acelerado, olha aqui, ó, esse movimento desde 1990. E é aí que nós entramos, ok? Então, o planeta água. Nós sabemos que a Terra é o planeta água. Tem muita água aqui. Atenção, pouca água doce, tá bom? A maioria, 97% é água salgada. Apenas 3% de água doce. Mas é considerado o planeta água. A pesquisa descobriu que a água é um fator chave. Olha aqui, ó. A perda de água das regiões polares, que significa que é o gelo que derreteu e escoou para os oceanos, seria o principal motor da rápida deriva polar após a década de 90. Ou seja, os polos, o gelo está derretendo e não está congelando novamente no inverno. Então está diminuindo muito essa massa. Por quê? Porque a temperatura da Terra está aumentando. Por quê? Porque eu e você estamos fazendo coisas inconsequentes, ok? Não estamos pensando nas consequências da nossa poluição. Olá, o derretimento do gelo glacial é uma consequência direta da mudança climática provocada pelo homem, ok? Então, nós temos provocado isso através da poluição. Um pouquinho ali, um pouquinho lá, um pouquinho acolá e junta tudo e dá nisso. Então, há um aumento muito grande dessa poluição que aumenta a temperatura. Aumentou a temperatura, nós sabemos que o gelo muda de fase, né? Vai para a fase líquida, que é a água. E daí a água escoa para os oceanos e não volta para os polos. Estima-se que, olha o número aqui, ó, mais de 1/3 das geleiras remanescentes no mundo, as que sobraram, certo? Mais de 1/3, derreterão em menos de um século, ou seja, antes de 2100. Forte isso, né? Quanto aos bancos de gelo marinho, 95% dos mais antigos e espessos que se encontravam no Ártico, gente, passado, significa que já desapareceram. Então é uma mudança muito drástica nas massas de água do planeta e muito por nossa culpa. A extensão do gelo no Polo Norte, Polo Norte, era de 9,3 milhões de quilômetros quadrados em 92, ok? Caiu para 7,5 milhões de quilômetros quadrados em 2013 e despencou ainda mais, para 5,3 milhões de quilômetros quadrados em 2020. Ou seja, está despencando, né, gente? Está quase em queda livre o negócio assim. E a pergunta que eu tenho é o seguinte: qual é a porcentagem da queda de extensão de gelo do Polo Norte de 92, que é a primeira marcação que nós temos, a 2020, que é a última? Qual a porcentagem dessa queda aí, hein? Pensa um pouquinho, eu já volto.
Então tá, porcentagem, né? Eu quero saber a porcentagem da queda. Por que é tão importante saber porcentagem, gente? Ela é uma comparação, a gente consegue entender o quanto esse negócio está diminuindo ou aumentando. No nosso exemplo, diminuindo. Um outro detalhe que eu tenho que lembrar quando se trata de porcentagem é que o total é sempre representado por um número específico. Lembra qual é? O total em porcentagem é sempre representado pelo número 100. Então, 100% é o total, ok? Nós precisamos lembrar dessa informação para poder fazer a conta. Olha lá. Então, a extensão do gelo no Polo Norte. Em 92 era 9,3 milhões de quilômetros quadrados. E em 2020 são 5,3 milhões de quilômetros quadrados. Então, isso é o que eu tinha no começo, 9,3, e o que eu tenho agora, 5,3. Quando eu trabalho com porcentagem, o que eu tenho no começo é o meu total. Aqui diminuiu. Mas o que eu tinha no começo? No começo dessa história eu tinha 9,3 milhões de quilômetros quadrados. Então é esse valor que vai indicar o 100%, tá bom? Então, 9,3 milhões indica o 100%. Não precisa acrescentar aqueles monte de zeros. Pode colocar a palavra milhões e pronto, a gente já deleta ela ali. Fica mais fácil de fazer a conta do que com aquele número extenso, tá bom? Lembrando que a resposta no final, né, é porcentagem, então não vai ficar nada alterado. 5,3 milhões de quilômetros quadrados é o que nós temos agora. E é o X que eu quero saber. É a porcentagem que eu quero saber. Então, como é que eu resolvo isso? Uma regra de 3? Tenho 3 informações, me falta a quarta. Eu multiplico em X. Então, vai ficar 9,3 vezes X igual 100 vezes 5,3. É um produto, né? Então, tanto faz a ordem que você multiplique. 5,3 vezes 100 dá 530. E daí esse 9,3 que acompanha o X, ele passa para o outro lado, dividindo. Vai ficar 56,98. Então, aproximadamente, ó, esse tio em cima do sinal de igual é aproximado. 57%. Olha como é assustadora a queda, né? De 92 para 2020, nós temos ali quase 30 anos, tivemos uma queda de 57% na massa de gelo do Polo Norte. Ou seja, diminuiu para menos da metade, ó, mais da metade diminuiu. Então, significa que restam 43% do que eu tinha no começo. É muita coisa, né? Veja como a gente transforma em porcentagem, a gente tem dimensão do que a gente está trabalhando. E o estudo aponta ainda, como em menor grau, a ação de bombear água para a agricultura ou consumo humano também teve impacto na deriva polar. Ok, nós precisamos de água doce, né? Para tomar, para a agricultura, para tudo. Então, é bombeado do subsolo. Então, como um bombeia um pouquinho, o outro tira mais um pouquinho, no final das contas, todo mundo tira um monte. E isso acaba afetando em menor grau, mas também afeta nessa deriva polar. Especialistas estimam que, nos últimos 50 anos, os humanos extraíram, olha o que é a quantidade, gente, 18 trilhões de toneladas de água de reservatórios subterrâneos profundos, o que nunca foi reposto, não tem como repor, ok? Então, 18 trilhões de toneladas de água, é muita coisa, né? Exatamente, muita coisa. Que número será que é esse? Então, 18 trilhões de toneladas de água. Quantos algarismos tem nesse número? Escreve ele com todos os algarismos e conta quantos tem. Me responde, eu já volto.
E agora? Bom, agora você escreve o 18 e enche de zeros, né? Enche de zeros e vai dividindo aí no que a gente precisa, nas classes que nós temos. Então, olha aqui, ó, bem colorido para ficar bem lindo. Ó, enchi de zeros. Então, vamos lá, é 18 trilhões. Então, o 18 está na classe do trilhão, tá bom? Vizinho da classe do trilhão, eu tenho a classe uma menor, que é a classe do bilhão. 3, passando 3 algarismos, porque cada classe tem 3 números, 3 algarismos, tá bom? 3 ordens que a gente chama ali. Eu tenho a classe do milhão. Passando a classe do milhão, eu tenho a classe de milhar. Passando a classe de milhar, eu tenho a classe simples. Cada classe, então, tem 3 algarismos. Então, olha lá, ó, 3, 6, 9, 12, 13, 14 algarismos tem esse número 18 trilhões. É muita coisa, né? Por isso que a gente escreve com a palavra, fica muito mais fácil que escrever um número por extenso, ó. Ok? Por isso que é importante a gente ter noção das classes para ter noção da dimensão, do tamanho do número, ok? Então, nessa aula, vimos que o deslocamento de eixo de rotação da Terra se deve a mudanças climáticas, a mudanças que eu e você podemos estar favorecendo. Então, ó, bora fazer nossa parte e cuidar do meio ambiente, tá bom? Espero que vocês tenham gostado e espero vocês na próxima aula. Até mais!